O meu objetivo é trazer para você um curso muito mais teológico. E quando a gente fala de uma questão mais teológica, o que vai acontecer? Ele, às vezes, vai chocar um pouquinho. Pode ser que eu traga algumas coisas aí para vocês, você vai falar, mas eu nunca ouvi falar isso, mas como assim? Né? Então, eu fico lá com a palavra de 1 Tessalonicenses, então, examine todas as coisas, né? E retenha aquilo que é bom. Eu costumo sempre, na minha primeira aula, contar uma historinha para os meus alunos, não vai ser diferente com vocês. Convido a vocês, já nessa aula, já dá para ser nessa aula, vocês arrumarem agora 2 sacolinhas imaginárias. Uma com fundo e a outra sem fundo. E dentro dessa sacolinha com fundo, vocês coloquem todas as coisas que vocês acharem relevantes e vocês levem para a vida de vocês, para a vida cristã, para o cotidiano. E tudo aquilo que para você não parecer relevante, você coloca na sacolinha sem fundo e deixa por aí, né? Se você não quiser sujar aí sua sala, seu quarto, você pode desprezar ou deixar num canto que talvez em outro momento faça mais sentido para você. Então, aqui a gente vai ter discernimento, né? Creio nisso, oramos por isso, entendimento e sabedoria para a gente descobrir um ensino novo, tá ok? Então, a gente está falando de um ensino teológico. Por isso que eu preciso entrar com vocês com o contexto dessa estrutura da Bíblia. Então, para vocês não ficarem ansiosos, hoje e amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre a estrutura da Bíblia, como a Bíblia foi formada, quem escreveu, por que escreveu, quanto tempo levou, livros que não constam na Bíblia. Alguém já perguntou, sei que vocês não podem responder, mas vai aí guardando. Alguém já perguntou para vocês, por que a Bíblia de vocês tem livros a menos? Por que a Bíblia de vocês é diferente? Agora eu vou dar a resposta, vou ensinar e vocês vão ter a resposta na pontinha da língua. Então é essencial vocês saberem essas diferenciações e é essencial vocês saberem a história da Bíblia. E aí, assim, na quarta-feira, a gente começa pela estrutura. Aí a gente vai entender, né, o contexto cultural, a gente vai entender o contexto histórico, a gente vai entender por que ela foi escrita dessa maneira, né? Que se tem uma outra forma de escrever, de ser escrita, tinha uma outra forma de ser escrita, mas por que foi escolhida essa? E aí sim a gente consegue, de uma forma quarta, quinta e sexta, entender essa divisão. Na quinta, especificamente, falar mais sobre o Antigo Testamento, como foi dividido, o que a gente tem que avaliar quando a gente vai estudar o Antigo Testamento. E na sexta-feira, a gente vai fazer a mesma avaliação com o Novo Testamento, tá bom? Então, essa é a programação, já para vocês não ficarem ansiosos para chegar terça-feira, falando, mas até agora, ela nem começou a falar dos livros ainda. Então, vamos começar aí. A Bíblia, ela vem de uma palavra do grego que quer dizer biblos, que quer dizer livros, coleção de livros, né? Ela tem 66 livros, é uma coleção com 66 livros, escrito por 40 autores, abrangendo aí um período de aproximadamente 1.600 anos. Então, para a Bíblia chegar até você, como está hoje, para ela ficar formadinha, bonitinha, ela levou aí um processo de 1.600 anos. É muita coisa, né? O Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, algumas passagens em aramaico. No decorrer, eu vou explicar para vocês a diferença do hebraico para o aramaico e por que esses ajustes e por que essas algumas dos textos foram escritos em aramaico. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego, na língua grega. A língua grega, ele era mais ou menos como o nosso inglês. Ele era uma língua comum da época. Era uma língua de comércio, era uma língua onde as pessoas conseguiam se comunicar, apesar das suas línguas nativas. Então, o grego, ele tinha... A maioria das pessoas falavam o grego. Principalmente não, no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, a gente vai ver a questão do hebraico mesmo,
tá? O Antigo Testamento, ele começa em Gênesis 1 falando sobre Deus. E o Novo Testamento, Mateus 1:1, ele começa falando sobre Cristo, né? Então, a gente tem índices extremamente importantes. De Adão, a história, como a gente pode dividir a Bíblia, como a gente pode dividir a Bíblia de uma forma mais rápida, assim, para o nosso entendimento. Ela pode ser dividida de 3 maneiras. Então, vamos lá. De Adão até Abraão, ali está contando a história da raça humana. Então, a gente vai ter o dilúvio, né? A gente vai ter uma porção de coisas aí falando da raça humana. De Abraão até Cristo, a gente está falando da raça escolhida. Quem é essa raça escolhida, Nena? Sou eu e você? Eu não sou. Pode ser você, se você for um descendente direto de um judeu. Se você não for descendente direto de judeu, até este momento, não é de você que a Bíblia está falando, tá? E de Cristo em diante, conta a história da igreja. E aí já tem a ver comigo, com você, porque aí nós somos classificados como gentios, e como gentios, porque aqueles que o tinham o negaram, não reconheceram que foram judeus, e nós vamos entender por que eles fizeram isso. E aí, Cristo veio, morreu por nós, por mim, por você. E aí, por um espírito de adoção, nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ok? Vão anotando aí se tiver dúvida. Só uma curiosidade, né? Vamos entrar aí como curiosidade. Cristo cita 22 livros do Antigo Testamento. Em Mateus tem 19 citações, só no livro de Mateus, sobre o Antigo Testamento. Em Marcos tem 15, em Lucas tem 25, em João tem 11, em Hebreus tem 85 citações e alusões. O que é alusão? Citação é exatamente o que foi dito no Antigo Testamento, e a alusão é aquilo que ele fala, olha, né? Se você procurar no Antigo Testamento, está falando sobre isso. Em Apocalipse tem 245. Por que que isso é importante, Nena? Isso é muito importante porque existe hoje uma teologia que ela vai dizer o seguinte. Quando eu falar teologia, a gente tem que pensar o seguinte. Eu não sei se vocês viram a minha live que eu fiz sobre teologia. Lá no Telegram, né? Eu acho que, não sei se todo mundo entrou aí no canal Telegram, eu vou colocar alguns links. Eu vou colocar essa live para vocês assistirem. Uma live de 1 hora que eu estou explicando sobre a teologia. Então, o que existe dentro da teologia? A teologia, ela é uma ciência de estudo, tá? Então, dentro da teologia, os estudiosos vão começar a estudar e falam, olha, eu tenho uma tese para isso. E aí ele desenvolve uma teologia. Outros estudiosos vão falar, não concordo com isso. E com isso a gente cria linhas teológicas, a gente cria correntes teológicas, formas de pensar diferente dentro da teologia. E as duas precisam ter um embasamento bíblico. Então, pode ser que tenha uma linha teológica que você concorde ou não. Existe uma linha teológica hoje, a qual eu particularmente não concordo, que diz que como Cristo é o homem perfeito, nisso eu concordo, nós precisamos ter como exemplo a partir daí. E que o Antigo Testamento, ele não é tão validado assim, né? Porque já veio a graça, porque as coisas mudaram. Mas, por que essa informação é importante? Porque se o Antigo Testamento não fosse importante, Jesus não teria citado, né? Não teria citação de Abraão. Já ouvi, inclusive, dessa teologia, tipo, se Jesus é o líder perfeito, para que a gente vai olhar como líder para Moisés? Para que a gente vai olhar como líder para Davi, que são todos imperfeitos?
mas nós também somos imperfeitos, né? E eu amo a palavra de Deus por causa disso, porque tem homens que são líderes, que foram, segundo o coração de Deus, extremamente imperfeitos, né? E eu acho que essa é a maravilha da Bíblia. Tirando Jesus pela sua perfeição, todos eles foram imperfeitos. E aí, quando eu vejo as imperfeições desses homens, eu falo, Deus pode me usar. Olha como ele era imperfeito e Deus usou ele. Então Deus pode me usar. Senão eu ia achar, eu ia deduzir que Deus só usaria os perfeitos, né? Então, por isso que é importante a gente entender essa relação que o Antigo Testamento, ele tem também com o Novo, tá? Qual a relação deles? Então vamos lá. O Antigo Testamento, ele foi o alicerce. Ele foi criado como alicerce. O Novo Testamento, ele é uma superestrutura. O Novo, ele está contido no Antigo, e o Antigo explica o Novo. O Novo, ele está oculto no Antigo. Vou abrir um parênteses assim, aqui. Como assim, Nena? O Novo Testamento está oculto no Antigo? Vamos pensar rapidinho numa coisa. Quando a gente vê a manifestação do Espírito Santo de Deus na Bíblia, você provavelmente, prontamente vai responder, em Pentecostes. Né? Vem sopro, todos reunidos, falaram em línguas estrangeiras, o Espírito Santo chegou ali. Então faz parte do Novo Testamento. Mas se você, em alguns textos, começa a ler, sempre que você lê e fala, e o Espírito de Deus tomou fulano que profetizou, e o Espírito de Deus agiu de tal forma, e o Espírito de Deus, ali é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não apareceu apenas no Novo Testamento. O Novo Testamento, onde está contido o Espírito Santo, também está contido no Antigo Testamento. E isso é importante. O Antigo, ele é manifesto no Novo. Então, o Novo, ele vem de uma forma mais oculta no Antigo Testamento, né? Então esse Espírito que fala de Deus era o Espírito Santo? Sim, a Trindade já existia, né? João, em Novo Testamento, ele fala, mas no princípio, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? Jesus, ele já estava lá, né? Mas no Antigo Testamento, ele é manifesto no Novo. E para que se cumpra a profecia do profeta Isaías, aconteceu isso, isso, isso. Segundo o profeta X, que já dizia, aconteceu isso, isso, isso. Então, ele é muito manifesto, ele é citado no Novo Testamento. Algo extremamente importante. A Bíblia, ela é um livro, né? Como eu falei, ela é uma coleção de livros, que nós não podemos tomar textos isolados sem compreender a magnitude de toda a revelação de Deus. Por quê? Se eu pegar um texto de uma forma isolada, e principalmente se eu querer criar uma doutrina em cima daquilo, eu vou estar cometendo uma heresia. Então, todo o texto, a gente precisa analisar o contexto. Meu Deus, me deu esse versículo. Glória a Deus. O que diz o capítulo? Vai lá, lê antes. Lê versículos antes. O que diz depois? Ah, então agora eu entendi. Eu vou dar um exemplo aqui que aparentemente parece um exemplo bem tolo, mas não é. Está lá em Filipenses que tudo posso naquele que me fortalece. E quantas vezes a gente se pega para justificar alguns atos, né? Ah, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Ah, mas... né? Eu começo a justificar com a palavra de Deus. Se eu voltar a alguns versículos deste versículo, se eu entender o contexto, apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eu posso ter vitória, eu posso ter derrota, eu posso passar fome, mas eu posso ter abundância. Eu posso ser feliz, eu posso estar triste, porque eu tudo posso no que me fortalece. Será que mudou alguma coisa? Então, o que é uma máxima da teologia? Texto fora de contexto vira pretexto. Vou repetir para quem está anotando. Texto
fora de contexto, vira pretexto. Então, eu não posso pegar um versículo isolado para justificar algo que eu queira muito e que às vezes é um anseio da minha alma. Então, eu preciso entender o contexto daquele texto. Eu preciso entender o que o apóstolo Paulo estava falando. Quando a gente entrar quinta ou sexta-feira, eu vou falar bem aí dessa avaliação de texto que vai mudar muita coisa aí na nossa vida, né? Principalmente quando a gente faz palavra, eu sei que aqui tem líderes de célula, eu sei que tem outros líderes, né? Eu sei que também tem pessoas de outros ministérios e outras igrejas. Não sei se tem aqui entre nós alguém católico, mas se tiver, seja muito bem-vindo. Não é o curso fechado, né, para a comunidade evangélica ou protestante, que a gente vai entender um pouquinho sobre isso também, desses nomes. Então, isso é muito importante. Então, eu não posso usar um texto de forma isoladamente, principalmente se eu tiver um pretexto para ele, tá? Então, texto fora de contexto, ele se torna um pretexto. Algumas curiosidades, provavelmente você pode já ter visto em algum lugar, mas algumas curiosidades da Bíblia. Então, a Bíblia, ela tem 1189 capítulos. Nossa, Helena, mas quem contou? Não sei, mas eu acredito, a fonte é confiável. Alguém contou os capítulos um por um para informar a gente. Então, ela tem 1189 capítulos, ela tem 31.102 versículos. O capítulo mais longo de toda a Bíblia é o capítulo 119. O mais curto, o capítulo mais curto é o Salmo 117. O versículo mais longo é Esther 8:9. O mais curto é João 35. Todo mundo deve saber qual é, né? Jesus chorou. O versículo central, se você pegar Salmo 118:9, você está exatamente no meio da Bíblia. O livro mais longo é Salmo e o livro mais curto é Lucas. O livro de Esther e o livro de Cantares, ele não tem a palavra Deus. Você não vai encontrar. Mas isso não significa que ele não foi um livro inspirado, e a gente vai entender o que é um livro inspirado ou não, porque ele tem... Eu amo o livro de Esther, já perdi as contas de quantas vezes li Esther. Você vê a manifestação de Deus tão presente dentro desse livro que ele não precisa conter a palavra Deus. Então, Esther e Cantares não têm explicitamente a palavra Deus. A expressão assim diz o Senhor, ele se encontra 3.800 vezes na Bíblia. A expressão não temas 366. Dizem estudiosos que é uma para cada dia do ano, e aí tem uma de lambuja para o ano bissexto, né? 366. Uma coisa eu sempre avalio, não sei se vocês já repararam isso. Toda vez que Deus fala para alguém na Bíblia, não temas, é porque o cara já está morrendo de medo. É porque ele já fala, meu Deus, eu vou morrer e agora eu vi o anjo e agora quem sou eu? E ele fala, não temas, né? O anjo, né? Muitas vezes esse anjo é a representação do próprio Deus. Ele fala, não temas, calma, né? Maria, quando recebe a visitação do anjo e fala, e ela tremia, né? Muitas pessoas querem ver anjo, mas não deve ser muito fácil você estar ali cara a cara com um anjo, não, né? Imagina, ele saiu da presença de Deus, cheio da sua glória, e vem para você, no mínimo, a perna deve tremer. Já tive algumas visões abertas de anjos, mas eu nunca tive uma visão presencial, nunca vi na minha frente presencialmente um anjo, mas você deve tremer a perna. Então, todas as vezes que tem essa expressão, não temas, provavelmente na Bíblia eles já estão temendo, né? Josué, não temas, né? Ser forte, ser corajoso.
Ele falou, pai, como? Estou com esse povo para carregar, né? O Moisés era nosso líder todo esse tempo, acabou de morrer, foi criado com esse povo, como assim? Sou forte nada, sou corajoso nada, né? Não tema, já estou morrendo de medo. E assim também é com a gente, quando Deus fala para a gente, não tema, filha, não, Deus, já estou com medo faz tempo, né? Não é de hoje, não. E aí, eu quero que vocês anotem aí quem está escrevendo, porque depois vocês vão dar uma conferida, que isso é muito legal. O capítulo 19 de 2 Reis é exatamente igual ao Isaías 37. Então, você vai ler lá, Isaías 37, e vai pegar o capítulo 19 de 2 Reis, eles são exatamente iguais. De repente, você nunca anotou, porque provavelmente você não fez uma comparação, você os leu de forma separadamente. E outra curiosidade que eu acho bem legal e interessante, quando a gente estiver falando de Antigo Testamento, a gente vai falar sobre isso, que é o livro de Isaías, ele é considerado pelos estudiosos uma pequena Bíblia. Por quê? Ele tem 66 capítulos, a Bíblia tem quantos? 66 livros. Ele tem os primeiros 27 capítulos de Isaías, eles falam das coisas que passaram, que já foram. O Antigo Testamento, da mesma forma. Os 39 primeiros capítulos. E os 27 capítulos para frente, eles falam das coisas que estão por vir, das profecias, e o Novo Testamento também tem essa separação do Novo e do Antigo. Então, estudiosos, a gente vai falar isso um pouquinho mais profundo quando a gente falar de Novo Testamento, mas eles consideram o livro de Isaías como uma pequena Bíblia por essas comparações. Precisamos falar sobre os manuscritos da Bíblia. Então, os manuscritos... que são os manuscritos? Os famosos textos que vocês já ouviram, ditos como textos originais, né? Então, os manuscritos hebraicos e gregos, que chegaram até a nossa tradução de hoje, eles... Vou falar agora se preparem, vou até tomar uma água aqui. Respirem, porque eu vou falar uma coisa que vai chocar vocês. Os manuscritos, eles foram feitos de cópias, de cópias, de cópias. Quando a gente fala segundo o original em hebraico, nós estamos nos referindo a segundo a língua original do hebraico. Ou segundo o original do grego, quer dizer, segundo a língua original do grego. Porque a cópia original que foi escrita, ela não existe mais. E como chegou até nós, Nena? Né? Nem vou olhar para a carinha de vocês, vocês devem estar meio chocados. E como chegou isso até nós? Nós tivemos copistas que, ao passar do tempo, foram copiando essas cópias, e glórias a Deus por isso, porque aí assim ele se permaneceu até hoje, tá? A gente vai entender mais um pouquinho sobre isso. Então, quando eu falo segundo o texto original, eu estou falando segundo a tradução, ou segundo aquilo, a língua, o hebraico, segundo o grego. É isso que eu estou me referindo. A cópia original, aqui os autores, né? A carta de Paulo, que o Paulo pegou a caneta, que o Paulo escreveu, não tem mais, gente. Tem que informar, não tem mais. Mas tem as cópias fiéis, né? E a gente vai entender isso também pelas traduções, tá? Manuscritos. Agora eu vou falar algo muito, muito legal para vocês. Que provavelmente, talvez, né, alguns não tenham escutado falar ainda. Que são os manuscritos do Mar Morto ou os manuscritos de Qumran. Por que talvez você não tenha ouvido falar? Porque esse manuscrito, ele é extremamente novo. Novo? Como assim, Nena? Algo novo? Ele foi um achado de 1947. Nós temos aqui em nosso meio uma historiadora, e quando você tem um achado arqueológico que conta a história de um povo, né,
com mais de 1000 anos. A gente está falando aí de século muito próximo. Então, 1947 para a história é algo muito novo. 1947 para a arqueologia é mais novo ainda, né? Como aconteceu isso? Para vocês entenderem um pouquinho a história. Um pastor de ovelhas estava andando com as suas ovelhas, um pastor árabe, uma ovelha se perdeu. Tomar uma aguinha. Uma ovelhinha dele se perdeu, ele foi atrás da ovelha, ele estava nessa região de Curã, que fica próximo ao Mar Morto, em Israel, e essa ovelhinha foi parar dentro de uma caverna. Quando ele entra dentro dessa caverna, ele vê várias peças de cerâmica, e ele começa a ver restos de algumas coisas ali, e ele começa a achar tudo meio estranho, e ele vê uns potes de cerâmica muito grandes. E ele fala, será que tem alguma coisa dentro desses potes? E quando ele abre esses potes, existem alguns rolos, né? Imagina um rolo de pergaminho, todos já devem ter ouvido falar. Alguns rolos, e quando ele tira, ele fala, isso deve ter algum valor. Vou fazer um dinheirinho com isso, né? Ele viu que aquela língua não era muito a língua dele, e ele vai atrás de algumas pessoas para tentar entender que rolo é aquele. E para encurtar uma história longa, eles acham nessa caverna nada mais, nada menos do que rolos de cópias muito antigas do livro de Isaías. Eles, interessados, né, estudiosos, compram aqueles rolos, começam a estudar e percebem que se trata de cópias muito antigas e muito parecidas do que nós temos hoje. Então, isso dá uma validação, né, para nós, de que essas cópias elas não eram modificadas, né? Este rolo de Isaías ele estava praticamente intacto e esse se chama o manuscrito de Qurã. Eles começam, os estudiosos ali, né? Os hebreus, vou explicar um pouquinho, os judeus daquela região, só que era num contexto um pouco diferente. Falam, opa, se tinha isso, pode ser que tenha mais coisa. E aí o resumo foi que se acharam 12 cavernas, e dentro dessas cavernas se acharam muitos escritos. O que para nós é relevante é o rolo de Isaías. Então tem muita coisa que fala da própria comunidade, tem muita coisa que fala quem era essa comunidade que eu vou falar para vocês, então fala do cotidiano deles. Então, para a arqueologia foi um achado gigantesco, que eles conseguem ver como vivia um povo, existia alguns códigos, se chamava código de regra da comunidade, então eles conseguem descobrir como aquele povo muito antigo vivia. Agora, eu vou abrir um paralelo aqui, e falar não como teóloga, não como professora, mas falar como cristã. E aí vocês também vão me dizer se isso vocês acham que é curiosidade ou não. Esses achados ficaram ali perdidos por muitos, muitos anos. E eles foram achados em 1947. Em 1948, apenas um ano depois, o Estado de Israel se torna novamente, ou melhor, Israel se torna o Estado de Israel. Até 1948, Israel não era considerado Estado. E aí vai mais uma curiosidade para vocês. Então, a ONU se reuniu e vamos fazer uma votação para ver se Israel retorna como Estado, como pátria ou não. Eram 5 dirigentes da ONU que votaram, 4 votaram a favor de sim e 4 votaram a favor de não. O voto de Minerva ficou para o presidente, né, que regia aquela comissão. E este presidente tinha o nome de Oswaldo Aranha e era um brasileiro. E ele vota
sim, Israel vai voltar a ser pátria. Isso, vocês não têm ideia do vínculo espiritual, do vínculo de nação que se forma entre Brasil e Israel. Lembrando que aqueles que abençoarem o povo de Israel serão abençoados e aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Nós criamos, em 1948, através de Oswaldo Aranha, nós criamos um vínculo com Israel. Nós criamos uma ligação, uma aliança com Israel. Eu já tive a oportunidade de estar em Israel e é nítido quando eles perguntam, porque às vezes por causa de sotaque, e eles falam, de onde você é? Brasil. Brasil! São nossos irmãos. Vocês são brasileiros, são nossos irmãos. Porque para eles, há um senso de gratidão, porque Brasil permitiu que Israel voltasse a ser nação. Nós vamos estudar lá no Antigo Testamento que, devido a algumas profecias, o povo se espalha, os povos judeus se espalham pelo mundo, e a profecia é que eles voltariam como nação. Isso se cumpre em 1948. E esses achados são descobertos um ano antes. Mas que coincidência. Não sei vocês, mas eu não acredito em coincidência. E aí, já Israel, como Estado, ele compra esses rolos de extrema importância de Isaías, e hoje, se você for para Israel, existe chama Santuário do Livro, onde você pode ver esses escritos, esses rolos de Isaías. Então, os manuscritos de Qurã, ou do Mar Morto, eles são de extrema importância para nós, porque eles têm essa validação, principalmente do livro de Isaías, que era uma cópia fiel, tá? Quem era esse povo que vivia aí nessas cavernas, nessa comunidade? Eles eram os essênios. Se você lembrar, em algum momento lá no Novo Testamento, vamos falar de algumas seitas, fala de fariseus, fala de saduceus, e também se fala dos essênios. Então, foi uma comunidade, uma seita judaica, melhor dizendo, que eles viviam em caverna. Por que eles viviam em caverna? Por que isso foi encontrado em caverna? Porque esse povo, eles acreditavam, porque eles eram seitas, porque eles acreditavam numa espiritualização, numa purificação espiritual, e que eles não poderiam, eles estavam acima das outras pessoas, e eles não poderiam se contaminar com essas pessoas, então eles tinham que se retirar. E, com isso, eles não poderiam... Eles também acreditavam que tudo que era construído por mãos humanas era desagradável a Deus. Então, eles não moravam em casas. Por isso que eles moravam em cavernas. A gente conseguindo... Amanhã eu mostro umas fotos para vocês. Vocês vão ver. Tipo, é caverna. Eles fazem um buraquinho que parece uma janela, que eu acho que é para só entrar ventilação. E aí se tem, através dessas cavernas e desses manuscritos que se foram encontrando, a gente tem a regra da comunidade. Então, a gente começa a entender como era essa comunidade. A gente tem a regra da congregação. Então, existia uma regra para isso. E vai ter vários outros documentos. Falei lá no comecinho para vocês que eu fiz um curso, né? Eu fiz um curso na USP sobre manuscritos do Mar Morto, né? Falei para vocês aí no comecinho. Hoje eu não sei... Eu terminei em 2017, mas a minha professora, na época, era uma das 6 especialistas no Brasil. Só existem 6, até 2017, só existiam 6 especialistas de manuscritos do Mar Morto. Só para vocês entenderem um pouquinho da complexidade do manuscritos do Mar Morto, porque muitos estudos ou coisas que vocês vão pesquisar, eles vão se restringir só aos rolos de Isaías, e na verdade não é. Então, só para vocês terem ideia do conteúdo que se tinha nessas 12 cavernas, eu vou falar um pouquinho da minha professora. Minha professora é pós-doutora em manuscritos do Mar Morto.
A Universidade de Jerusalém a convida para dar palestra em Jerusalém sobre manuscritos do Mar Morto. E assim, olha que privilégio nosso, né? Uma professora aqui que dá aula na USP, né? Uma pessoa extremamente simples, humilde. Então, eu separei aqui para vocês, só para vocês terem ideia do que eu estou falando que são esses achados. Este é o primeiro livro dela, conseguem ver aí? Olha a grossura dela. Essa é a tese de mestrado dela, tá? Que se chama O Documentário Pesser de Abacuque. Ela pegou um achado desse e dissertou a tese de mestrado dela. Esse livro se chama Do Novo Templo, Aliança Sacerdotal da Comunidade de Qumran. Tá vendo? Ele já é mais grossinho. É a tese de doutorado dela. E esse daqui, O Caminho para o Deserto, que fala aí que a origem da comunidade de Qumran, e aí ela fala especificamente desse povo essênio, como eles viviam, o que eles acreditavam, tipo, né, Globo Repórter, o que eles comiam, o que eles faziam, como eles andavam, tá aqui nesse livrinho, que também não é fino, que é a tese de pós-doutorado dela. Eu tive o grande privilégio de conhecê-la quando ela estava finalizando esse livro, e eu fui na noite de autógrafos, não sei se vocês conseguem vir aí, então eu tenho o meu livrinho autografado por essa professora. Por que eu estou falando isso? Porque Deus é tão maravilhoso que Ele conduz algumas coisas tão especiais e particulares, e quando a gente vê essa questão da história, a gente acha que está tão longe. Então, o manuscrito de Qumran está muito mais perto da gente do que a gente imaginava. E, na ocasião, ela convidou mais 2 especialistas, então a gente tinha em uma sala 3 dos 6 especialistas do Brasil, imagina, né? Eu ficava assim, babando, né? Para falar um pouquinho do livro, e um dos especialistas falou: teólogos, pesquisadores, alunos, por favor, eu peço para vocês, estudem sobre manuscritos do Mar Morto, alguém precisa dar continuidade ao nosso trabalho. Então, não é o meu chamado, não foi o que me tocou, né? Depois eu passo para vocês o link, tá? Eu acredito, como esses livros são publicados pela USP, eu acredito que talvez só venda lá. Eu vou dar uma pesquisada, ver se tem algum site, se a USP tem um site, até mesmo porque ela está fechada. E eu vou passar lá no Telegram, então todo mundo acessa lá o canal Telegram, que eu vou pôr as informações lá, tá? E aí eu vou colocar o nome dos livros e vou colocar o link se eu achar, tá bom? Então, isso eu só quis trazer para vocês entenderem a grandeza quando a gente fala desses achados dos manuscritos do Mar Morto. E isso vai fazer todo sentido quando a gente estiver falando de traduções, tá bom? Vocês vão lembrar disso, eu vou lembrar para vocês. Manuscritos gregos do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, lembrando, ele foi escrito em grego, né? E também não temos mais a cópia original, lá com a caligrafia de Pedro, não temos mais, gente. Mas foram copiando através dos tempos e hoje nós temos cópias fiéis sobre essas cartas e esses livros. A gente está falando aí de uma grande variedade mesmo desses livros. Eu vou entrar numa coisa um pouco mais técnica agora, mas como eu falei, como eu estou dando uma aula, né, não doutrinária, mas sim de cunho teológico, é extremamente importante vocês saberem o que é a Septuaginta. Então, vamos lá. Septuaginta são os manuscritos gregos do Antigo Testamento. Mas, Helena, você não acabou de falar que os manuscritos do Antigo Testamento são hebraicos? Então, as primeiras, os originais, vamos dizer assim, e as cópias desses originais, sim. Mas lembra que eu falei que a língua grega era uma língua popular? Então, com o tempo, alguns estudiosos pegaram esses textos do Antigo Testamento e passaram ele para o grego, para que os gregos tivessem a oportunidade de também poder ler e conhecer os textos do Antigo Testamento. Por que se chama Septuaginta?
que é a versão dos 70, né? Então, se tem uma história, que a gente não sabe aí se é totalmente verídica, mas acredito que sim, que se separaram 70 rabinos, né, dividindo eles por tribo, e eles traduziram do hebraico para o grego em 72 dias. Então, ficou a versão dos 70, se tornando assim a Septuaginta. Então, Septuaginta, ela vem dessa palavra 70. E por que que a gente pode garantir que essas cópias eram tão fiéis? Porque esses estudiosos eram muito temerosos em mudar a palavra de Deus. Eles sabiam da importância e do perigo de se mudar a palavra de Deus. Então, geralmente eram rabinos, geralmente eram aqueles estudiosos da palavra. E isso, com a história, também foi se propagando, né? Quando a gente fala em teologia de um exegeta, guarda essa palavra, ou de um biblista, nós estamos falando daquele estudioso que leva a sua vida inteira para estudar essa língua original. Então, ele fala muito bem a língua que ele escolheu. Então, existem biblistas e exegetas do hebraico, existem biblistas e exegetas do novo, e raros que trabalham as duas línguas. Porque o hebraico e o grego são muito diferentes e você se apaixona geralmente por uma delas, né? No meu caso foi o hebraico, mas é uma língua muito difícil porque é uma língua morta. Na faculdade a gente tem 1 ano e meio de hebraico e 1 ano e meio de grego. Poxa, Nina, que bacana, então quer dizer que você fala hebraico e grego? Não, não falo, porque é uma língua morta, né? Meu professor, no último dia de hebraico, no último dia de aula, ele falava assim, se vocês não estudarem 1 hora por dia, vocês não vão mais lembrar nem do alfabeto. A gente, tá bom, professor, Deus abençoe, boa aula. Quem pegava no livro? Primeiro dia de aula no próximo semestre, ele pegava a chamada, começava a chamada, falava, fulano, começa a falar o alfabeto. Parou, ciclano, continua. Ninguém mais lembrava. Porque o hebraico bíblico, como o grego koiné, são línguas mortas. E o que se fala em Israel hoje, Nena? O hebraico moderno. Óbvio que se você souber o hebraico bíblico, você vai se virar com o hebraico moderno, mas não é a mesma, é como se fosse português de Portugal e o português do Brasil, mais ou menos isso, a grosso modo, tá? Então, eles tinham essa preocupação de estudar, de ir a fundo, por isso que demorou tanto tempo. As antigas traduções da Bíblia, deixa eu dar uma olhada no horário pra gente. Tá joia, descontando, né, que a gente teve um pouquinho mais, que a gente teve um desconto aí de um atraso aí no começo. As antigas traduções da Bíblia, então, como eu falei, as originais não existem mais, são cópias de cópias. Então, quando você ouvir o pastor falando no original, é na língua original. Na língua original, essa palavra quer dizer isso. Na língua original hebraica, então, quando ele fala no original hebraico, a gente imagina já, né, aquele manuscrito caindo ao pedaço, né, caindo aos pedaços velhinho. Não, é na língua original que foi escrita, tá? Mas tem essa fidelidade, primeiro pelo compromisso desses exegetas, também pelo compromisso desses biblistas. Então, a gente tem cópias fiéis do que eram essas cartas e do que eram esses livros, tá? Também algo que você... É uma linguagem mais acadêmica, mas eu tenho aqui o compromisso de trazer para você, que é a Vulgata. O que é a Vulgata? Vou contar a historinha rapidinho para vocês. Em 382 depois de Cristo, o bispo de Roma falou, eu quero para a Igreja Católica uma cópia que eu vou reconhecer como uma cópia fiel. E ele levantou um homem chamado Jerônimo, e este homem ele foi para Israel, estudou hebraico com rabinos, e ele fez a tradução para o latim. Por quê? Nessa época, 382 depois de Cristo, a língua popular era o latim. Então, a ideia era trazer a Bíblia para a linguagem dos vulgos, para a linguagem das pessoas simples, da linguagem das pessoas que não eram os estudiosos. Então, foi criada a Vulgata, que foi traduzida por Jerônimo, tá? Esse formato
A gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, quando a gente tratar de umas questões mais específicas. Ele vai dizer... E aí eles vão usar essa base como tradução para várias passagens e para várias Bíblias aí, tá? Bíblias e seus escritores, tá? A Bíblia e seus escritores. Vou falar, vocês estão tudo bem? Vocês estão preparados, né? Para o choque que eu estou trazendo para vocês? Até agora foi muito chocante as coisas que eu falei, que não existe mais o original. Então agora eu vou falar mais uma coisinha que vai chocar vocês, tá bom? Sobre os escritores. Então vamos lá. Escritores do Antigo Testamento. Poucos textos no Antigo Testamento ele fala, e Moisés escreveu, ele não fala isso, né? Estudiosos vão falar, quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Mas não tem, você não vê aí na sua Bíblia falando, e Moisés escreveu tal livro. Então, no Antigo Testamento, a gente não tem essa referência exata da autoria. O que é diferente do Novo Testamento. Né? No Novo Testamento, a maioria das cartas de Paulo, e aí tem um significado também para isso, que eu vou explicar no Novo Testamento, ele começa as suas epístolas falando, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? Às vezes ele conta algum fato que vi, que não sei o quê, vos escrevo dizendo. Então você fala, opa, ele está falando que ele é Paulo, né? Ele está dizendo que ele é o apóstolo de Cristo, só pode ser o Paulo que era Saulo e virou Paulo. Então, no Novo Testamento, a gente tem mais uma unanimidade sobre a autoria. No Novo, foi uma série de estudos que se chegam à conclusão de que são certos autores. Então, a gente fala que são os prováveis autores do Antigo e do Novo Testamento, tá? Mas, Nena, como que vamos chegar a essa conclusão? Mais uma vez, lembra dos exegetas e dos biblistas que levam a vida inteira estudando? Então, eles não estudam só a palavra, eles estudam a linguagem literária. Uma coisa que eles têm para discutir, definir, vou trazer muito simples como para o dia de hoje. Então, vamos supor que você é muito amiga minha, você me conhece muito bem, e aí você recebe um WhatsApp meu falando... O exemplo que eu vou trazer, eu não estou fazendo nenhuma discriminação. É que quem me conhece sabe que não é a minha linguagem. E aí, mano, tudo bem? Que tal a gente dar um rolê? Vem aqui, dar um rolê aqui na minha casa, tomar um café? Porque vai ser, solta um palavrão. Se você me conhece, você vai olhar e falar, ou a Nena enlouqueceu, ou clonaram o WhatsApp dela. Porque essa não é a forma dela falar, essa não é a forma dela se expressar. Então, todos nós temos uma característica linguística, nós temos uma forma na nossa escrita que a gente sabe que aquilo pertence a uma pessoa. Tem alguns textos, eu não sei, alguns livros, por exemplo, eu, pessoalmente, gosto muito do John Bevere, muito. E já tive a oportunidade de escutar, ver o John Bevere pessoalmente, escutar pregações do John Bevere e ler livros do John Bevere. Quando eu leio, mesmo em português, a sensação que eu tenho é que o John Bevere está falando comigo. Por quê? Parece que tem o mesmo ritmo dele falar, a mesma dedução de pensamento, parece que aquilo tem uma coerência. Se dentro de um livro aquilo mudar muito, você vai falar, opa, será que é ele mesmo? Será que alguém escreveu e colocou o nome dele? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque para se chegar a uma conclusão e a uma unanimidade sobre os escritores, também tem essa avaliação literária, tem essa avaliação da escrita. Paulo não escrevia assim. A gente vai estudar isso no Novo Testamento, que é a dúvida de Hebreus. Se livro é de Paulo? Não. Paulo não escrevia assim. Essa não é a forma de Paulo se dirigir. Ele não começa a carta assim, ele não finaliza, o meio dele é diferente. Porque a gente tem uma forma nossa, pessoal, isso é natural nosso, de ter uma assinatura literária, eu diria, né? Uma assinatura literária, um gênero literário que a gente expressa,
tá? Então, assim, a gente traz aqui o que os estudiosos que levam sua vida inteira estudando chegam à conclusão, tá? Então, vamos lá. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, os estudiosos chegam à conclusão que essa é uma narração de Moisés. Mas vamos pensar comigo uma coisa. Ele não escreveu o último capítulo do Pentateuco. Por quê? O último capítulo narra a morte de Moisés. Ele não ia fazer uma psicografia, porque a gente não crê em psicografia, né? Então, não foi ele que escreveu. Então, pelo menos o último capítulo alguém escreveu por ele. Mas a sua grande maioria, eles chegam à conclusão que quem escreveu foi Moisés. Nossa, Nena, mas Moisés tinha essa capacidade de escrita? Sim, vamos lembrar que Moisés, lá no período que ele ficou no Egito, ele foi criado como um príncipe faraônico, como um príncipe do palácio. E o príncipe do palácio, ele tinha, aos 7 anos de idade, ele já ia para uma espécie de faculdade, para uma faculdade, aos 7 anos, onde ali ele ia aprender todas as matérias que você possa imaginar, que os egípcios já eram bem avançados nisso. Então, sim, Moisés tinha a capacidade, né, de escrever esses 5 livros. Josué, tem a autoria de Josué, né? Juízes e Ruth são escritores, autores desconhecidos, não se consegue chegar a um autor. Primeiro e segundo Samuel são livros de Samuel, mas tem alguns trechos que eles atribuem a outros escritores que eles não sabem exatamente quem são. Então, provavelmente alguém colaborou aí com os livros de primeiro e segundo Samuel. Quando a gente estuda lá para frente sobre a cronologia da Bíblia, a gente vai entender por que ele pode ter se encaixado como outro autor, tá? Que a gente chama de livros posteriores, de livros que com o tempo se acharam e falaram que tem a ver com o mesmo assunto e se agruparam. Então, Samuel provavelmente foi escrito por Samuel, mas teve a colaboração aí também de outros autores. Primeiro e segunda Reis foi escrito por Jeremias, primeiro e segundo Crônicas e Esdras por Esdras, que era um escriba, né, do seu tempo. Neemias, escrito por Neemias, desconhecido já. Esther é um autor desconhecido, nós não sabemos quem escreveu Esther. Jó, todo mundo atribui o livro de Jó a Moisés, né? Mas há aí uma outra corrente literária que ele vai dizer, mas esse texto também me lembra muito a forma de escrever de Salomão. Então, tem uma discussão teológica de que o livro de Jó pode ser escrito por Moisés, mas que também pode ter sido escrito por Salomão. Então, não pelos dois, ou por Moisés ou por Salomão. Provérbios, Salmos, né? Davi, Asaf, com certeza nós temos isso, só que também outros. O que são o que é o livro de Salmos? Salmos eram hinos, eram louvores, né? Era algo que era o músico escrevia, eram músicas de louvor ao Senhor que o como chama? Compositor escrevia. O que acontecia também naquela época? Então, quando a gente vê Salmo davídico, Salmo de Davi, provavelmente Davi escreveu aquele salmo, né? Alguns têm lá, esse salmo é Salmo de Asaf, que era um músico, mas também poderia acontecer do músico fazer um louvor ao Senhor, e como Davi era o rei, ele presenteava o rei com um salmo. E aí ele se tornava um salmo davídico. Mas tem alguns salmos tem alguns
eu ia falar capítulo, na verdade não é capítulo, tem alguns trechos de Salmos que é muito específico, porque bate com a história de Davi. Porque você lê e ele está fazendo menção à história que está sendo contada, que a gente sabe que é a história dele, tá? Então, Salmo foi escrito por Davi, por Asaf, mas também teve colaboração de outros compositores que nós não sabemos quem são. Provérbios, por Salomão, mas também tem contribuição de mais alguns autores desconhecidos. Lembrando que tanto Davi como Salomão, eles eram reis. E os reis sempre tinham seus escribas. Então, pode ser que eles até mesmo conversando, esses escribas colaborassem nessas escritas, né? Nesses complementos desses livros. Por isso que a gente não sabe a autoria. Eclesiastes é de Salomão, Cantares, né? E muito provavelmente Eclesiastes é um livro de Salomão na sua velhice. Cantares também é um livro de Salomão, Isaías de Isaías, Jeremias e Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, e aí a gente vai até Malaquias, com os nomes dos livros correspondentes aos nomes dos autores, tá? Novo Testamento, Mateus também, por Mateus, os evangelhos, cada um correspondente, Atos foi escrito por Lucas, e aí a gente tem as cartas paulinas, que são Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon, e aí Hebreus, que é a grande discussão teológica, né? Uns falam, não, isso tem cara de Paulo. Outros falam, com certeza não é Paulo. E se você analisar, mesmo sem a gente ter os critérios que eles têm, Hebreus é uma carta diferente. Ela começa diferente das cartas paulinas. Tiago foi escrito pelo Tiago, provavelmente pelo irmão de Jesus, e aí os demais correspondentes, né? Então, João escreveu as 3 cartas, Pedro, mudei só a sequência aqui, Pedro as 2, João as 3, Judas, a carta de Judas, e Apocalipse foi João que escreveu, tá? Então, a gente chega aí, são 10 horas.